Olá pessoal, tudo bom? Sou Diego Falco, psicólogo da Falco Risco Qualidade de Vida, e hoje vamos continuar nossa série de vídeos sobre a terapia cognitivo comportamental em detalhes, falando para vocês como são desenvolvidas as metas de tratamento e como é a estrutura das sessões. Bom, as metas de tratamento são desenvolvidas normalmente antes de se começar as sessões propriamente, né? E é necessário que sejam estabelecidos, né, essas metas para que você saiba necessariamente o que o cliente quer alcançar. Para isso, são avaliadas as diversas áreas da vida do cliente, né? A família, área afetiva, profissional, acadêmica, saúde física e mental, espiritualidade, hobbies, social, né, área social, amizades, área financeira, justiça social, né, e autoconceito. Nós avaliamos essas áreas para determinar se em cada uma dessas áreas quais são as possíveis dificuldades, se existem, e quais são necessariamente as metas, o que ele gostaria de alcançar nessas áreas. Então, justamente com o que ele gostaria de atingir em cada área, pode ser em todas as áreas diferentes, como pode ser também, às vezes, só em uma área. Avaliamos também, normalmente, o dia típico, né, do cliente. O que ele pode perceber normalmente assim que talvez ele esteja fazendo demais ou coisas que ele acha que esteja fazendo de menos e que ele gostaria de mudar, né, de alterar isso. Então tudo isso, né, então você questiona o que ele gostaria que fosse diferente em sua vida e assim se determinam então as metas de tratamento. É importante que em vez de aceitar, né, metas muito abrangentes como assim, quero ser feliz, muitas vezes temos que devolver essa pergunta, tipo assim, se você fosse mais feliz, o que você estaria fazendo diferente? Para que sejam determinadas metas muito mais específicas, de certo modo. Para que sejam metas específicas para saber onde estaremos caminhando, né? Para onde estaremos indo e como conseguir alcançar aquilo. Juntamente com metas mais específicas, precisamos também de metas realistas, né? Aprender, por exemplo, assim, um idioma novo em um mês, pode ser, né? Aprender um idioma novo é uma meta, ok? É específica, talvez o idioma X, né? Aprender inglês. Agora, aprender inglês em um mês não é uma meta muito realista. Precisamos avaliar também se essas metas são realistas. Por quê? Porque uma meta irrealista pode causar grande frustração, né? E pode impedir ou empacar de certo modo o tratamento, né? Então todas as metas precisam ser avaliadas e passar por um certo critério de realismo. Depois disso, são feitas, de certo modo, uma priorização, né? É feita uma priorização dessas metas para saber quais são as metas mais urgentes e quais são as metas, de certo modo, que podem ser resolvidas a longo prazo. Agora, vamos falar para vocês como é a estrutura das sessões e na terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental ela é um pouco diferente das outras linhas de terapia porque ela é sempre estruturada. Isso é porque, para que você consiga, de certo modo, aproveitar melhor o tempo da sessão, você conseguir atingir as metas do cliente de uma maneira mais eficiente. Então ela tem um começo, um meio e fim. Ela dura em média aí de 50 a 60 minutos, né, a sessão, e em média também é uma vez por semana. Durante o tratamento e depois, né, de certo modo, conforme for indo, essa uma vez por semana é espaçada, né, para 15 dias, né, para um mês, para ir se distanciando, de certo modo, do tratamento e a pessoa conseguir, né, o cliente conseguir lidar melhor com as situações sozinho. Bom, o começo da sessão, normalmente a primeira coisa que é feita é uma checagem de humor. Por quê? Normalmente a checagem de humor é para avaliar como que o cliente ficou de uma semana até a sessão, né, na semana entre as sessões. É para saber se teve alguma alteração, se teve alguma melhora, se teve alguma piora e o que pode estar acontecendo que levou a essa alteração de humor, de certo modo, né? Isso é feito através de uso de testes, né, de inventários, normalmente inventários do Beck, ou pode ser perguntado normalmente assim, para nomear uma emoção, por exemplo, raiva, ansiedade, tristeza, e dar uma nota de 0 a 10. Onde 0 é não sentiu nada daquela emoção e 10 é o máximo de que você já sentiu daquela emoção durante a sua vida. Então você faz esse registro em todas as sessões. Isso é a primeira coisa que se faz no começo da sessão.
Depois se faz uma ponte entre as sessões, que é basicamente para que todas as sessões tenham, de certo modo, estejam conectadas, né? Não fiquem ali, né, pairando por aí. Elas têm que ter uma conexão para entender o que o cliente pegou da sessão passada, o que ele não entendeu, talvez que poderia ser reformulado, né, reconversado, coisas que aconteceram na sua semana de diferente que ele gostaria talvez de discutir, e também coisas que vão acontecer na próxima semana que talvez ele ache interessante de discutir. Feito isso, nós pegamos essa alteração de humor, caso tenha sido relevante, e o que ele gostaria de discutir, o que aconteceu, o que poderia, o que pode acontecer, ou o que vai acontecer nas próximas semanas. Pegamos tudo isso, separamos os tópicos mais importantes para o cliente, juntamente com os tópicos importantes para o terapeuta, porque dependendo do transtorno específico do cliente, são separados alguns tópicos do terapeuta que ele acha importante também serem discutidos na sessão. São separados aí mais ou menos uns 2 itens e é estabelecida então uma agenda, o que vai ser discutido na sessão. Isso é para que você consiga, de certo modo, priorizar, né, e melhorar o uso do tempo na sessão e conseguir atingir novamente as metas de uma maneira mais eficiente. É discutido depois então o plano de ação que foi feito durante a sessão, é revisado esse plano de ação. O plano de ação é basicamente o que a gente chamava antes de tarefa de casa, que é coisas que são discutidas na sessão, né, e que são determinadas que o cliente vai fazer então durante a semana, colocar em prática. Então, no plano de ação é avaliado o que ele conseguiu fazer, o que ele aprendeu daquilo e talvez por que não deu certo, talvez se ele não conseguiu fazer, né? E o que seria produtivo de certo modo continuar, né, a ser feito desse plano de ação. Isso é o começo da sessão. Depois do meio da sessão. O meio da sessão, então, é selecionado um item da agenda, mais dados são coletados desse item, normalmente mais dados baseados no modelo cognitivo. Então, tipo assim, vamos supor, se foi a respeito de um humor alterado, vamos perguntar qual foi a situação, qual foi o pensamento, a emoção, como que aconteceu, as reações fisiológicas, o que ele fez depois, certo? Ou se for alguma coisa que aconteceu durante a semana também. Tudo é feito baseado, a gente traz mais dados baseado no modelo cognitivo e se trabalha então a reestruturação cognitiva e outras estratégias em cima desse modelo cognitivo desse item. Depois disso, é feito um resumo do que foi discutido e desenvolvido um plano de ação em cima daquele item, né? Baseado naquele item, o que ele pode fazer durante a sessão para melhorar aquilo, né? Ou lidar com aquilo de uma melhor maneira possível. Avalia-se então a efetividade dessa estratégia, né, desenvolvida durante a sessão, a importância dessa estratégia, né? Caso um plano de ação seja feito, é importante que se desenvolva a importância, porque aquilo é importante para que motive o cliente a fazer aquele plano de ação, né? São desenvolvidos pensamentos alternativos, né, para aquele item, aquele modelo cognitivo. É feito normalmente a revisão, como eu disse, né, o resumo, e então pegamos o próximo item e fazemos novamente tudo de novo. É muito importante que durante esse meio da sessão, tudo isso é registrado, tanto pelo terapeuta quanto pelo cliente, né? Isso é registrado para quê? Para que o cliente tenha esses dados, para que ele possa usar futuramente, para que ele possa usar durante sua semana para fazer seu plano de ação, né? E tenha tudo isso guardado para que ele siga, né, e se torne seu próprio terapeuta, como nós dizemos anteriormente. Certo? E para o terapeuta é também bom ter tudo anotado para que se possa, né, lembrar das coisas, porque também a gente, né, não tem assim, uma memória super boa assim. Depois de feito então os itens, é feito, como eu já disse, o plano de ação, é determinado uma data e uma hora específica para serem feitos, pensamentos, é cogitado pensamentos ou coisas que podem acontecer que possam atrapalhar o cliente a fazer esse plano de ação, né? E como talvez você possa lidar com esses possíveis problemas, né? Como você possa responder esses possíveis problemas. Depois disso, passamos para o final da sessão. No final da sessão, basicamente então, se faz um feedback, né, do final de como foi a sessão, do que se aprendeu, o que poderia se fazer diferente, coisas assim, né, se incomodou com algumas coisas, né. É feito um resumo da sessão por completo, o que aprendeu, né, como eu já disse, e também é
feito um resumo do plano de ação, né? O que vai ser feito, como vai ser feito, o porquê é importante, faz tudo um resumo novamente de tudo isso. Um resumo do plano de ação, um resumo da sessão e um feedback de como foi essa sessão. Bom, pessoal, terminamos aqui então esse quarto vídeo sobre a terapia cognitivo-comportamental em detalhes, né? Que é basicamente as metas, como desenvolver as metas de tratamento e como necessariamente como é, né, a estrutura da sessão em terapia cognitivo-comportamental. Espero que você tenha conhecido um pouquinho mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Assim, isso é uma coisa mais básica, né? Tipo, é bem um resumo mesmo. Espero que possa ter te ajudado. Futuramente, possivelmente, faremos novos vídeos sobre isso, explicando mais coisas. Se você quiser mais conteúdo sobre isso também, peça pra gente. Então, se você gostou desse vídeo, dê um gostei, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Veja nossos outros vídeos também clicando aqui em cima, aqui do lado e aqui embaixo. Até o próximo!